Eu e o George retomamos a nossa classe de EBD falando dos Salmos. Então, eu queria esta manhã convidar vocês que estão aqui e talvez não estejam frequentando as nossas salas de EBD, mas a vocês pensarem conosco um pouco nos Salmos e vocês de longe, convidando vocês para voltarem para casa no domingo de manhã e estarmos juntos aqui. E hoje eu gostaria de abordar um tema que nos Salmos é interessante. O rei Davi era um político muito habilidoso. A gente lê a história na Bíblia e às vezes não percebe que há motivações não exatamente apenas religiosas, mas motivações políticas. Davi, quando uniu as 12 tribos sob o seu governo, precisava estabelecer um lugar para dali reinar. E ele estrategicamente escolheu uma cidade, Jerusalém, que não estava no território da sua tribo, Judá. Estava no território de Benjamim, exatamente a casa real que se opunha a ele, que era a casa de Saul. Então Davi, de forma inteligente, ordena que se conquiste uma cidade que está no território de Benjamim, encravada ali, mas que nunca havia sido conquistada desde os dias de Josué. E ele oferece lá uma recompensa para quem conquistasse a Salém dos Jebuseus. E o povo se organiza, conquista a cidade e aquela se torna a capital, Jerusalém. Mas aí ele precisa agora acostumar o povo a vir a Jerusalém. O tabernáculo, o local de sacrifícios, estava em outra localidade, onde o sumo sacerdote oficiava os sacrifícios pelo pecado, as ofertas pacíficas. Davi não podia mudar a religião dos seus dias. Ele fez então algo diferente. Ele mandou construir uma tenda e mandou buscar a Arca da Aliança, que estava esquecida na casa de Obed-edom. É uma história muito longa, não dá para contar todos os detalhes, mas então Davi pensa, a Arca da Aliança está esquecida e Saul não se valeu dela. Está lá o texto, Davi pensando isso. Saul não se valeu dela. E Davi pensa, como trarei a minha Arca do Senhor? E ele manda buscar a Arca da Aliança. Faz uma tenda e coloca essa tenda numa espécie de praça, num pátio, em frente ao lugar onde ele mora. A arca é trazida e ele ordena aos sacerdotes levitas que haja culto contínuo na presença do Senhor. É aí que começam os cultos de 24 horas, 7 dias por semana, os turnos dos levitas adorando a Deus. E como é que eles adoravam a Deus? Cantando, louvando e salmodiando o Senhor. Davi mudou a ordem do culto, porque antes era sempre sacrifício de sangue de animal. Mas o que Davi fez foi a tenda do tabernáculo de Davi, onde havia culto, louvor e adoração. Então, enquanto em outro lugar o sumo sacerdote oficiava sacrifícios de sangue, perto da casa de Davi, havia sempre o som dos louvores. E é por isso que nós temos tantos salmos compostos por Davi. Davi é o mentor dessa transformação do culto, antes baseado em sacrifício, agora baseado em adoração. Nós, no Saltério, temos 1/3 dos salmos são atribuídos a Davi. E principalmente as convocações a louvor, a dança, a palmas, aos instrumentos musicais, porque essa era uma segunda habilidade de Davi. Além de ser um político inteligente, além de ser um militar bem-sucedido, ele ainda era um talentoso músico e compositor. Era um homem realmente apto para o ofício naqueles dias. Então nós temos alguns salmos de Davi que eu gostaria que vocês considerassem, que ele estava pensando em como seria o culto nessa tenda. O primeiro eu queria destacar é o Salmo 24. As crianças podem ir, por favor. Sigam tia Débora. Eu, quando viajo, volto todo esquecido. As crianças podem ir.
Salmo 24. A Yahvé pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. E aí ele começa uma pergunta. Quem subirá ao monte do Senhor? O que é o monte do Senhor? Já é Jerusalém. Já é a cidade alta que ele conquistou. Já é o lugar onde está o tabernáculo, a tenda que ele fez, onde está posta a Arca da Aliança. Uma segunda pergunta. Quem há de permanecer no seu santo lugar? Ou seja, ele está convidando as pessoas para virem a Jerusalém para adorar, mas ele está desejando que alguns permaneçam. Quem há de permanecer no seu santo lugar? Pense numa cidade que tem que ser repovoada. Ela pertencia aos jebuseus, um povo cananeu lá da terra. Agora elas têm que ser ocupadas pelas tribos de Israel. É um campo neutro. É mais ou menos como a nossa Brasília. Quem veio para Brasília? Gente de todo o Brasil. Gente de todo canto. Aqui é uma mistura, não é verdade? Tem mineiro, tem goiano, tem gaúcho, tem paraense, tem cearense. Está cheio de piauiense, maranhense. Não é não? Tem gente de todo o Brasil. Por que o povo veio para cá? E por que a capital está no meio do país? Nós que somos de Brasília, entendemos essa estratégia. Davi já fez isso, gente. 1000 anos antes de Jesus. Davi já fez isso. Colocou uma capital no meio, num lugar alto, e disse para os outros, venham, venham. Mas quem ele queria? Quem vai permanecer no seu santo lugar? Verso 4. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá de Yahvé a bênção e a justiça de Deus, do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Olha lá, ele está convocando as pessoas para um culto, para uma adoração, a geração daqueles que buscam a face do Deus de Jacó. Nós gostamos de interpretar os versos seguintes com uma visão messiânica, mas vamos tentar seguir aqui o pensamento de Davi. Verso 7. Levantem, ó portas, as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Yahvé, forte e poderoso. Yahvé, poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Yahvé dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Davi convida as pessoas para virem ao culto na cidade alta, na cidade que depois a gente vai conhecer como Cidade Santa, mas é a cidade do grande rei. Mas quem ele diz que é o rei? O rei é Deus. O rei é Yahvé. Olha que interessante, não é? Ele quer o povo perto de si, ele quer confirmar o reino, ele precisa reinar sobre as 12 tribos, ele entende que o culto é, de fato, um elemento de unidade nacional, ele entende que o culto é uma forma de consolidar a sua posição real, mas ele transfere toda a monarquia para Deus. E recomenda, não é? Quem é que eu quero aqui perto? Quem é limpo de coração, não entrega a uma falsidade, e assim vai. Mas tem outro salmo que tem mais coisas assim. Salmo 15. No Salmo 15 ele tem, eu diria que esses dois salmos são irmãos, não é? Porque são as mesmas perguntas e as respostas parecidas. No Salmo 15 diz, Yahvé, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho.
Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem a Yahvé. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim, jamais será abalado. Então, Davi fala de um padrão de ética. Padrão ético, tanto na gestão do que é dinheiro, não é? Ele fala de ser generoso com dinheiro e não aproveitar-se da necessidade do pobre e emprestar dinheiro a juro alto. Não é? Uma coisa que existe muito nos nossos dias, graças a Deus nós não recorremos a estas coisas e não precisamos dela, porque nós aprendemos a viver dentro das nossas posses, nós somos aqui todos abençoados pelo Senhor, mas a gente sabe que a pessoa, quando começa a se enrolar, ele pega dinheiro lá no banco que empresta a juros razoáveis, mas depois ele não consegue pagar aquele, aí ele vai para a financeira. Aquela financeira que já pega o pessoal com o nome sujo. E aí ele já está pagando um juro mais alto. Aí ele não consegue pagar a financeira. Aí ele vai para quem? Para o agiota. Aí, meu amigo, está enrolado. Cada vez vai ficando pior, não é? Então, o que Davi está falando aqui? Davi está falando de uma ambiência onde as pessoas são generosas e são corretas e são justas e não exploram uns aos outros. Percebam que essas coisas não são novas, né? Essas coisas que nós hoje vemos como desequilíbrio e oportunismo, ganância, essas coisas sempre existiram. Os salmos são antigos. Se realmente, e eu creio que foram pensados e compostos por Davi, estamos falando aqui de 1000 anos antes de Jesus, as pessoas já eram movidas por ganância. Mas Davi quer pessoas que não sejam assim. Quem é que vai morar aqui no Santo Monte? Ele quer povoar a sua cidade com gente que pensa diferente. Ele quer povoar a sua cidade com gente que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. Puxa, como a vida seria mais fácil, né? Já imaginaram, esses dias eu estava andando com a Tânia e eu falei assim, se todo mundo fosse honesto, a gente não tinha polícia, não tinha juiz, não tinha cadeia, não tinha polícia penal, não tinha 3 instâncias do judiciário para que a justiça fosse feita. Se todo mundo fosse honesto, como a gente poderia gastar tempo e dinheiro com coisas mais produtivas, né? Mas a gente gasta muito do nosso recurso, do nosso tempo, com medidas protetivas por causa de quem? Dos poucos desonestos que existem. A sua casa tem grades, a sua casa talvez tenha alarme, a sua casa tem um monte de sistema de segurança, você quando viaja fica preocupado. Enfim, tem um monte de coisas que a gente precisa cuidar. Por quê? Porque existe uma pequena minoria de desonestos que ameaçam a segurança da maioria. E se não existisse essa pequena minoria de desonestos, puxa vida, já pensou, casa sem muro? Mas é difícil, né? Será que todos os motoristas serão responsáveis? Será que todas as pessoas serão cuidadosas? Então a gente vai criando sistemas de proteção para nós. Davi está sonhando aqui com uma sociedade, com uma cidade, com uma população, para que a vida fosse mais fácil. Gente íntegra, gente justa, gente que de coração fala a verdade, que não difama com sua língua e não faz mal ao próximo. Já pensou, gente? Um ambiente onde ninguém falasse mal uns dos outros e ninguém fizesse mal uns aos outros. Esse é o sonho de Davi. E é o nosso sonho. A utopia de Davi talvez fosse para a sua Jerusalém. Eu estou aqui imaginando que Davi idealizava uma nova cidade, um novo reino, um novo povo, um novo Israel.
E aí ele usa a pedagogia dos salmos. Vamos cantar isso. Quem são os primeiros que ele está querendo ensinar? Quem vocês acham que foram os primeiros a receber estas canções e a aprender a cantar essas canções? Para quem Davi ensinou essas canções? Para Asaf, para Emã, para Jedutum, os chefes dos levitas. E disse: vocês vão cantar estas canções. E vocês vão cantar essas canções 7 dias por semana, 24 horas por dia. Vocês vão adorar o Senhor e vocês vão falar do Senhor. Davi quis primeiro criar uma classe de levitas adoradores que conheceriam a Deus. E por meio desses levitas, ele queria que todo o povo que viesse adorar o Senhor aprendesse do Senhor com esses levitas. E eu quero agora fazer uma aplicação direta para nós. Somos nós os levitas do Senhor hoje. Somos nós os adoradores. Somos nós os que conhecemos o Senhor. Nós somos convidados a sermos esse tipo de pessoa que habita no tabernáculo do Senhor, que habita no Monte Santo, mas não na geografia do espaço terreno, mas no relacionamento do espaço eterno. Nós nos relacionamos com Deus, nós conhecemos o Deus verdadeiro, e eu sei que hoje nós dizemos, nós não vamos ao templo, nós somos o templo. Então nós que somos habitação de Deus, nós que somos templo do Senhor, nós que conhecemos o Senhor, nós que nos aproximamos dEle e queremos permanecer na presença dEle, nós devemos primeiro conhecer o Senhor. Como disse o profeta Oséias, conheçamos e continuemos a conhecer o Senhor. O Senhor é um poço profundo e inesgotável. O Senhor é como uma manifestação gloriosa que não tem fim, e os nossos olhos contemplam apenas um lampejo da sua glória, mas a gente pode ir se acostumando com essa luz e ir se aproximando cada vez mais, e à medida que nós nos aproximamos dessa luz, Ele vai nos iluminando, e isso vai mostrando a nós mesmos quem nós somos, e nós vamos nos tornando pessoas mais luminosas. Então nós somos convidados, meus irmãos, a sermos hoje essa classe, essa ordem dos levitas adoradores. Não é por sangue, não é por nacionalidade, não é por ancestralidade, mas é por devoção, é por piedade, é por conhecimento do Senhor. Nós somos, como escreveu Pedro, a geração eleita, nós somos o povo sacerdotal, nós somos a nação santa, escolhidos para andarmos na presença do Senhor. Então, por meio da nossa vida de santidade, nós podemos ensinar aos outros que não conhecem o Senhor qual é o caminho. Davi instituiu o culto, trouxe os levitas, ensinou os salmos, as canções, e por meio desses salmos e dessas canções, queria que o povo aprendesse como seria a vida na cidade que ele estava construindo. Jesus fez a mesma coisa conosco. Ensinou os discípulos, os primeiros apóstolos, encheu-os do Espírito Santo e disse para eles: agora vocês vão e façam discípulos e ensine-os a guardar as mesmas coisas que eu ensinei a vocês. E aqui nós estamos nesse processo há 2000 anos. Um ensinando um outro, um aprendendo com o outro, desenvolvendo entre nós uma vida de santidade, justiça e piedade, aperfeiçoando-nos no relacionamento com Deus, mas inspirando a próxima geração. Como eu me sinto feliz quando eu olho aqui para os mais velhos e vejo que nós estamos nos mantendo firmes e fiéis naquilo que abraçamos há tantos anos atrás. E eu estou vendo agora os nossos filhos vindo na mesma toada, ensinando para os nossos netos. Eu estava na hora do louvor olhando aqui, Patrícia dirigindo,
O Kim atrasado, não tinha chegado ainda na primeira música, mas estavam ali Rosane, Jô e Josi. Jô chegou mais tarde, mas eu me lembrei de Patrícia, Rosane e Jô e a Josi, novas. Quando eu cheguei aqui há 25, quase 26 anos, elas eram adolescentes. Hoje estão aqui, são alegres mães de filhos, né? E estão servindo ao Senhor e fazendo aquilo que elas sempre gostaram de fazer, cantar, adorar a Deus, e fazem cada vez melhor. E eu vejo assim que nós estamos deixando para a próxima geração um legado de fé, um legado de esperança. E as nossas crianças sendo ensinadas no temor do Senhor. Está ali Dona Adélia com Mateus, seu neto, que já ama as Escrituras também, não é? Coisa boa. Está ali a Nath, filha de pastor, com suas filhas, não é? A gente vê o fruto de uma vida com temor de Deus, de uma vida reta, de uma vida justa. E a gente está formando filhos que vão ensinar e vão inspirar outros para uma vida melhor. O que Davi desejava por meio dos salmos era ensinar que para estar perto de Deus a gente precisa saber viver perto uns dos outros. Que para estar na presença de Deus a gente precisa aprender a viver bem uns com os outros. Vejam que o que o Salmo fala tem a ver com o relacionamento com o céu, mas com a vida na terra. Aquele que aos seus olhos despreza o que merece reprovação, mas honra o que teme ao Senhor. Escolher bem suas amizades. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Ou seja, gente de palavra, gente que assume responsabilidade por suas decisões e por seus atos. Aquele que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Só que em Brasília a gente tem que ter cuidado quando fala, mas é o seguinte, como nós precisamos de gente com integridade, que vive dignamente com aquilo que ganha e se contenta com isso. Puxa vida, nós estamos aqui na capital federal. Como seria bom, não é? Se um dia, quando o Juscelino resolveu fazer Brasília, colocasse lá, quem é que vai morar em Brasília? Quem teme a Deus, quem ama a Deus, quem é correto, quem é reto, quem é íntegro. Ah, como seria bom, né? Se na nossa cidade todas as pessoas fossem assim. Ainda bem que nós estamos aqui para sermos um sinal, para sermos um luzeiro, para sermos uma chama de esperança que nunca se apaga. Sabe aquele fogo olímpico que não apaga enquanto a Olimpíada está lá? Nós somos isso, nós somos a igreja. Sempre mantemos a chama acesa. O pecado nos rodeia, o errado nos rodeia, mas nós vamos manter a chama acesa, porque nós somos esse povo que crê em utopia, que sonha, como cantamos na música da Ludmilla, né? Tentaram matar nosso sonho, mas esse sonho não morre. A gente vai lutar, enquanto puder, para sermos uma comunidade de pessoas santas, justas e piedosas. De vez em quando, alguns de nós dão uma derrapada, mas nem por isso a gente desiste. A gente coloca de pé o que caiu e continua a caminhar, porque Deus está conosco. Algo que não aparece nesses salmos nos ajuda, a graça de Deus. Por estes salmos, às vezes eu fico pensando, a gente tem que ser perfeito, né? Mas a gente não dá conta disso. Mas tem o Evangelho para nos lembrar que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, nos purifica dos nossos pecados. Então, se necessário, se a gente não der conta de ser esse povo santo do louvor, a gente tem o sacrifício de Cristo para nos purificar e nos tornar aceitáveis na presença de Deus. Amém? Vamos construir essa sociedade, vamos ser esse espaço de dignidade, honradez,
integridade, comprometimento, sinceridade. É um grande desafio. Mas a gente só ganha lutando para ser isso. Amém? Vamos orar. Pai, nós te damos graças e nós te bendizemos, porque temos o Espírito de Cristo em nós. E por meio deste Espírito, que também é um Espírito de graça, de bondade, de misericórdia, somos aperfeiçoados dia a dia. Obrigado, Senhor, porque não é a nossa reta justiça que nos garante o nosso lugar na Tua presença, mas é a bondade do Senhor, que não nos trata conforme as nossas iniquidades, mas nos acolhe em amor, que nos permite estarmos reunidos em nome de Jesus Cristo, para bendizer o Senhor, para prestarmos culto, mas também para vivermos uma vida de oração, de louvor e de serviço. Obrigado, Senhor, porque o nosso caráter está sendo moldado. Obrigado, Senhor, porque a nossa vida está sendo transformada dia a dia, de fé em fé, de glória em glória. E vamos nos aperfeiçoando e sendo aperfeiçoados, porque o Teu poder opera em nós. Ajuda-nos, Senhor, a continuarmos a ser um luzeiro na nossa cidade, no meio da nossa família, no meio de gente que não Te conhece. Que nós, particularmente e coletivamente, consigamos expressar, Senhor, a Tua bondade e o Teu poder. E ensinarmos, enquanto aprendemos, que o Senhor é bom, que a Tua misericórdia dura para sempre, que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ensinarmos que a santidade é melhor que a vida no pecado, que a justiça é melhor que a corrupção, que a verdade é melhor do que o engano, que a paz é melhor do que os conflitos. Que nós possamos ser, ó Deus, este luzeiro no mundo em trevas que nos cerca. Dá-nos hoje a Tua bênção. Oramos por Cristo. Amém.